nossos irmãos lá da mídia, para que eles possam passar. Então, o nosso sinal aqui, irmãos, é levantar o dedinho aqui, né, e tal. E aí a gente continua o nosso assunto. Bom, quando nós falamos sobre dons, esse é um assunto que ainda traz algum desconforto, alguma controvérsia, alguma discordância no meio evangélico e às vezes inclusive no meio reformado, né? Especialmente numa turma que tem atualmente se apresentado como pentecostais reformados, né? O que é um negócio meio estranho, né? É meio estranho para nossa família. É aquele camarada que quer ser seu parente, você olha assim e fala, rapaz, você nem chega perto, né, da minha filha não, porque senão você leva um sopapo, né? E a gente fica meio, o cara tá querendo ser genro ou querendo ser cunhado, e você fala assim, ó, você sabe que seu DNA é muito esquisito, né? Você tá mais para místico católico, anabatista, irvinguista e qualquer outra coisa do que realmente de uma linhagem reformada. Mas nós não vamos entrar nessa disputa nessa noite, não. Vou deixar para que os irmãos, em outro momento, discutam o assunto com o pastor Renan, e aí vocês se resolvam com ele, né? Mas tem uma turma aí. Não, você pergunte para ele. Bom, eu falei ontem que você pode perguntar o que quiser, agora só vou responder outra coisa, né? Mas eu vou tentar, dentro das escrituras, trabalhar. Esse é um assunto que tem me atraído, né, para estudar, ler, pesquisar, entender e dar palestras e tentar esclarecê-lo daquilo que o Senhor tem me dado entendimento, obviamente sujeito à crítica, né? Nós devemos, como bons bereanos, tudo que ouvimos, especialmente se alguém diz isso é o que a Bíblia diz, ou isso é o que o ensino das Escrituras nos traz, e nós devemos, então, como bons bereanos, dizer, peraí, mas onde que nós podemos encontrar isso no ensino das Escrituras, né? Então, não aceitar apenas, mas realmente examinar à luz das Escrituras e ver se comparando com elas, se realmente são assim. Esse é o nosso tema. Então, já começando lá na nossa proposta. Nós vamos tentar seguir isso aqui, para a minha esposa fala assim, olha, faça o esboço e siga o esboço, né? Por vezes, eu sou tentado a fazer algumas diassíncreses, né? E sai, vai, começa, pega, emenda, e aí vai lá para outro lugar, muda de assunto, daqui a pouco nós estamos falando de escatologia, e aí fica um negócio complicado. Aí a gente acaba não tendo... Tudo é proveitoso, porque nós estamos estudando, mas o assunto em si proposto acaba a desejar. Então, como eu não quero prometer um negócio e não entregá-lo, eu vou tentar manter dentro do esboço da nossa palestra, tá? Bom, então, conforme acordo já estabelecido aqui com o pastor, ou melhor, o pastor já fez com vocês, eu ia dizer assim, ó, se alguém quiser perguntar no meio da palestra, ok, mas a proposta do pastor vai ficar, né? Então, vou sujeitar a autoridade dele como pastor da igreja, deixe as perguntas para o final. Se no final não der tempo, pergunte para o pastor depois, tá? Então, aí a gente vai lá. Bom, vamos lá. Vamos começar com algumas definições, porque para a gente dizer que algo é assim, algo não é, cessou, continua, nós precisamos de definições. Boa parte das nossas conversas, da nossa convicção, dependem de convicções. Eu não vou dizer que é boa definição, porque senão eu vou partir já da ideia de que eu sou muito bom para fazer boas definições. Mas vamos tentar fazer algumas definições que estejam à luz das Escrituras e ver se elas realmente fazem sentido. Talvez algumas definições os irmãos já tenham em mente, e aí nós vamos chocá-las, vamos reavaliá-las e vamos tentar ver se realmente elas estão bem definidas e se não, vamos abraçar outras definições. Vamos lá, começar. Em primeiro lugar, o que são dons, né? O que são dons? E aí a gente começa com essa primeira pergunta. Quando nós falamos de dons, a palavra no grego, no Novo Testamento, é carisma, né? Então, é a palavra usada para dons. Carisma vem do mesmo radical da palavra graça, que é caris, né? Então, carisma, caris, tem a mesma raiz, que é graça. Isso nos leva a pensar que a salvação em Cristo Jesus, porque os dons estão atrelados, estão vinculados aos salvos. Então, esses dons, eles são dados pelo Espírito Santo àqueles que são salvos em Cristo Jesus. Então, nós estamos nos limitando a estes, tá? Então, nós vamos falar deles.
E aí existem outras categorias. Bom, qual é a melhor forma de categorizar? Como é que a gente divide? Por causa de uma música dos Vencedores por Cristo, né? Conhece um conjunto bom, tem boas músicas. E aí, durante a década de 80, acho que esse CD foi gravado na década de 80, um cântico deles acabou criando uma categoria que os crentes usam. Se você falar assim, como é que os dons existem? Existem os dons e os talentos. Os dons são aqueles que recebemos por causa e a partir da salvação. Talentos são as habilidades naturais. Já viram essa definição? Né? Por causa daquela musiquinha, dons e talentos queremos consagrar. E aí o pessoal, então, adotou. Então, são dons e talentos. Mas a gente tem que lembrar que a parábola dos talentos contadas por Jesus significa todos os recursos, desde os nossos dons espirituais, riquezas, bens, oportunidades, capacidades, e todas as situações que Deus nos dá e que nós devemos, então, multiplicar para a glória de Deus, para a edificação da igreja, para a proclamação do evangelho dentro do reino de Deus. É isso que aquela parábola nos diz. Então, a palavra talento tem a ver com, literalmente, o nome de uma moeda que existia no mundo antigo, nos dias de Jesus, e que ela, então, faz parte de uma parábola contada por Jesus de um administrador, de um senhor que deu aos seus servos uma moeda para cada um, e eles deveriam, então, administrá-las e multiplicá-las. Pô, então, esse é o contexto. Isso aí não tem necessariamente significado com habilidades naturais de um não convertido. A pessoa, por exemplo, tal cantor não é crente, mas olha como ele canta, isso é um talento, né? Bom, de verdade é uma habilidade que ele tem, mas não nesse sentido de talento e dom. Então, essa distinção, ela não é própria. Então, existe uma outra forma, dons naturais e dons espirituais. Aí as pessoas falam assim, não, o dom natural é aquele dom que a pessoa já nasce, e o dom espiritual é aquilo que ele recebe quando ele se converte. É outra definição. Mas o problema é que essa definição, ela tem como pressuposto algo que os teólogos, né, especialmente o pessoal da teologia filosófica, gosta de usar o termo contra natura, intranatura, e faz uma discussão danada que dá cãibra no cérebro da gente, e a gente lá no final fala assim, e aí, isso é de comer? Né? Como é que é esse negócio? Onde compra na feira? Né? Tá no Imetro? Então, e a gente fica assim no final sem entender muita coisa. Mas o ponto é o seguinte, de fato, os dons espirituais são ações, capacidades que Deus habilita pessoas e dá a elas habilidades para cumprir o mandato social. Então, são habilidades que envolvem a constituição do indivíduo. Essas habilidades, que envolvem desde inteligência, desenho, música e etc., não tem a ver com os dons espirituais diretamente. São heranças, são resquícios da imagem de Deus, que apesar que ainda existe em nós, né? Que apesar de afetados pelo pecado e corrompidos, distorcido, prejudicado, manchado pelo pecado, ainda existe. Por exemplo, lá no capítulo 4 de Gênesis, lembra dos descendentes de Caim? Né? Aqueles caras caídos, amaldiçoados, o que eles fizeram? Inventaram instrumentos, aprenderam a arte da fundição, aprenderam a domesticar animais, né? O que eles estavam fazendo? Executando o mandato cultural, social, espiritual. Mortos em seus delitos e pecados. Inimigos de Deus. Era descendente de Caim ali. Eles ainda portavam a imagem de Deus, apesar de afetados pelo pecado. Então, essas habilidades de cantar, de desenhar, etc., que o indivíduo nasce com elas, isso ainda é resquício da imagem de Deus, é a imagem de Deus em nós, em todo ser humano, convertido ou não, que, apesar do pecado causar um estrago tão grande em nós, ainda é a imagem de Deus, ainda presente, em alguma medida habilitada, capacitada a manifestar-se, fazendo alguns destes mandatos, em alguma medida, com limitação, idolatria, pecado e assim por diante. Ok? Tem uma outra definição. E aí você tem
Dons não regenerados e dons regenerados, né? Eu usei uma boa parte, quando eu dava aula de teologia sistemática, eu gostava dessa categoria, né? Só que ainda assim, nós temos um outro problema, porque a palavra dom, ela vem de carisma, de graça. E aí, um negócio que sempre me incomodou, por uma questão de coerência, de raciocínio, de conceito, é se Deus dá graça a todos, a graça comum. E aí, a minha dificuldade é, não, a graça é somente aos eleitos, aos salvos. Porque a pergunta básica é, Deus concede graça fora de Cristo? Minha pergunta para os irmãos. Deus concede graça, existe bênção fora de Cristo? Para alguém que não está em Cristo? E esse acho que é um ponto muito interessante para o pessoal que gosta de graça comum. Você fala assim, não existe nada de bênção, de graça fora de Cristo. Então eu não poderia falar mesmo de dons não regenerados, de carisma, seria até uma contradição, né? Uma graça não regenerada. Aí eu parei e falei, rapaz, eu estou falando besteira. Como é que eu tenho preferido chamar? Então, dons. Quando nós vamos para a Escritura, e que o Novo Testamento fala de dons, uma capacitação, fala somente de algo dado aos salvos. Pastor, mas e no caso de não salvos, não convertidos que têm habilidades de música, desenho, isso é resquício, habilidade, capacidade da imagem de Deus que ainda presente, manifesta em nós, apesar do estrago do pecado. Então, essa habilidade de cantar, desenhar, isso é imagem de Deus ainda. São habilidades, capacidades da imagem de Deus. Só que o grande detalhe é que, quando você vê um não convertido manifestando essas habilidades, ele faz isso por amor a Deus? Não. Ele faz isso para a glória de Deus? Não. Ele faz isso para a edificação da igreja? Não. Ele faz isso para a proclamação do evangelho? Não. O nome de Deus é honrado diante de Deus? Não. Então, na verdade, a manifestação das habilidades da imagem de Deus ainda presente nele, mas que são direcionadas para a idolatria, para o pecado, para a inimizade dele contra Deus. E mesmo conhecendo Deus, não o glorificam como ele merece, mas usam essas habilidades para autopromoção. Ponto. Qual é a melhor definição? Dons ordinários, dons extraordinários. Porque os dons espirituais, eles são manifestos e dados pelo Espírito Santo somente nos salvos. Existem dons que são ordinários, ou seja, são dons comuns. Eles são dons que são dados à igreja e que são dons que fazem com que haja ordem, ordinário no sentido de ordem, mas ordinário por causa da sua continuidade na igreja. Então, em todo o tempo, quando o Espírito Santo converte alguém, ele capacita essa pessoa com a palavra de Deus, pelo poder de Cristo, para a glória de Deus e edificação e comunhão do povo de Deus. Então, é para isso que o dom espiritual é dado. Alguns dons são ordinários, ou seja, eles sempre vão existir, eles sempre estarão presentes na igreja. E alguns dons, em alguns momentos da história da redenção, de forma extraordinária, foram dados para propósitos específicos, a fim de que se alcançasse e houvesse o objetivo, a consumação daquele propósito, e aí, alcançando o propósito, aquele dom deixava então de existir e deixava de ter o seu lugar dentro da igreja. Por isso que eles eram extraordinários. Ok? Deu para entender um pouco das definições? Então, qual é a melhor definição? Dons ordinários, dons extraordinários. Não use dons e talentos. Isso não faz sentido, pelo menos não à luz das Escrituras. Não use o termo naturais e espirituais, porque não existe nenhum dom natural, não existe nenhum dom que parte da natureza em si mesma, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Então, não é algo que é intrínseco, não é algo que está presente, não é algo que é da natureza, mas é algo que é dado. A própria ideia de dom é concessão, é dádiva. Então, não é algo que está, é algo que é
recebido. Então, dom natural é uma contradição de termo, tá? Dom não regenerado também é uma contração de termo, porque seria uma carisma não regenerada. Graça sem regeneração é uma contradição de termo. Qual é a melhor categoria? Dons ordinários, dons extraordinários. Tudo bem aqui? Para a gente poder, então, quando nós usarmos esses termos para a gente poder facilitar. Bom, vamos lá. E aí nós precisamos agora entender outros termos. Agora, termos de categorias maiores, né? Vamos aprender a usar os rótulos sem prejudicar ninguém, mas apenas tentando separar os grupos, né? E assim por diante. Bom, qual é a primeira... antes de voltar aqui, só para a gente fazer um exercício rapidinho. Não precisa voltar aí, não. A pergunta é, a título de definição, embora não vai alterar o que nós vamos ver aqui agora, mas só para a gente entender. Os dons pertencem a quem? Quem é o Senhor dos dons? Deixa eu beber água com os irmãos. Das 3 pessoas da Trindade, vou facilitar a pergunta. Pai, Filho e Espírito Santo. De quem são os dons? De quem acha que é do Pai? Levanta a mão. Eita. De quem acha que é do Filho? Não, para facilitar, porque assim, eu sou míope. E a minha miopia, apesar que eu fiz a revisão agora, foi semana passada, né, Vanessa? Semana passada. Não, tem quase 15 dias. Ele disse que meu grau aumentou um pouquinho, mas é tão pouquinho que nem precisa mexer. Mas, por exemplo, do outro lado da rua, apesar que eu estou de óculos aqui, se eu precisar reconhecer alguém, eu vou ter alguma dificuldade. Então, por favor, levante sem timidez, a mão um pouquinho mais alto, assim. Quem crê que é do Filho, os dons? Ok. 1, 2, 3, 4. Rapaz, o negócio está meio tímido aí. Quem crê que é do Espírito Santo? Levanta a mão. Por isso que a maioria está errada. Né? Abre comigo lá em Efésios 4. Efésios capítulo 4. Efésios 4, do verso 7 até o verso 11. Nós leremos aqui só para a gente poder já adiantar um pouco o assunto lá na frente. Mas, Efésios capítulo 4, do verso 7 ao verso 11. Não confunda o dono com o administrador dos bens. O dono dos dons, quem dá os dons, de quem procede os dons, quem mereceu os dons, foi o Filho. Os dons, eles têm origem no Pai, que foram merecidos pelo Filho e que são distribuídos pelo Espírito Santo. Os dons fazem parte de um pacotinho que a gente às vezes chama de os méritos de Cristo. Lembra? O que é mérito? Aquilo que Cristo mereceu. O que Cristo mereceu? A justiça pela sua verdadeira, perfeita e suficiente obediência. Justiça essa que nós não conseguimos obter, porque quando nós tentamos obedecer a lei, o que acontece? A gente desobedece, transgride a lei e o salário do pecado é a morte. Quando nós tentamos ser virtuosos pela obediência da lei, a gente desobedece e percebe que a gente é trapo de imundícia. Quando a gente tenta ser algo diante de Deus e ter a capacidade de fazer algo que agrada a Deus, na verdade nós percebemos que nós somos uma imoralidade só. Então, tanto a justiça, quanto os dons, quanto as virtudes, que Paulo chama de fruto do Espírito, são parte do pacote méritos, aquilo que Cristo mereceu pela sua obra expiatória. Cristo mereceu para aqueles que são seus, aqueles que o Pai lhe deu. Mas quem é que implanta em nós o fruto do Espírito? O fruto? O Espírito. Quem é que imputa em nós a justiça de Cristo?
O Espírito. Quem é que distribui a nós os dons de Cristo? O Espírito. Então, o Filho mereceu do Pai e estas coisas são distribuídas na igreja por obra do Espírito Santo. Ok? Então, a matemática é essa aqui. Olha aí, Efésios capítulo 4. Vamos adiantar que esse aqui não é o nosso assunto principal, mas é importante nós deixarmos isso claro. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Interessante que a palavra dom aqui é dória. É outra palavra, não é carisma. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativeiro e concedeu dons aos homens. Quem é que dá dons aos homens? Cristo. Não, peraí, não é o Espírito Santo? Lembra lá de João 14, quando Jesus disse assim, eu tenho muita coisa para comunicar a vocês, mas eu não posso fazer isso porque vocês não podem suportar agora. E eu só posso fazer algumas coisas depois que eu subir e eu enviarei o Espírito. Que Paulo, em Romanos 8, chama de o Espírito de Cristo. Então, o Espírito Santo é chamado de Espírito de Cristo, por quê? Porque o Espírito Santo, ele comunica a obra de Cristo, os dons, a justiça e as virtudes, ou o fruto das virtudes a nós. E aí você tem aqui, Paulo citando Salmo 68, verso 18. Se você voltar lá, nós vamos fazer isso por causa do nosso tempo, não é o estudo aqui, não é o foco do nosso estudo, mas você vai perceber que lá no Salmo, que é um salmo messiânico, Salmo 68, verso 18, o salmista está se referindo ao que é chamado dentro da teologia do pacto de pacto das obras, ou seja, o pacto é um só, mas na relação do pacto, você tem a relação pessoas da Trindade, a Trindade e o homem, e Cristo e os eleitos. O pacto é um só, mas ele tem 3 administrações em 3 relações diferentes, em 3 momentos diferentes. Então, olha só, na eternidade, relação Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles então estabelecem um pacto chamado Pacto da Redenção, que é todo o plano da redenção, em que o pai fala para o filho, olha, você vai ter que, nós vamos criar o homem, a nossa imagem, nós vamos colocar ele sobre prova, num pacto que vamos chamar de Pacto das Obras, ele vai ter que nos obedecer perfeitamente, mas ele vai cair, ele não vai conseguir. E aí, nós vamos trazer maldição sobre os homens. Mas nós já queremos também ter aqueles que serão salvos e aqueles que nós não vamos salvar. E aí, por isso, você, meu filho, vai se encarnar, vai se tornar um membro da raça humana, você vai ser o segundo Adão que vai ter que obedecer perfeitamente aquilo que o primeiro Adão não conseguiu fazer no pacto das obras, e você vai então realizar o pacto das obras. Como recompensa desta obediência, você merecerá méritos, um povo que eu vou lhe dar, os escolhidos, os eleitos, que João usa a linguagem de aqueles que o Pai me deu. E esse pacto que você fará com aqueles que eu vou lhe dar, os escolhidos, chamará pacto da graça. Então, na eternidade, a Trindade fez consigo mesma, Pai, Filho e Espírito Santo, um pacto de redenção. O pacto da Trindade com Adão, dizendo, Adão, domina, cultiva, não come da árvore do conhecimento do bem e do mal. E se você obedecer, cumprindo o pacto das obras, você vai comer da árvore da vida e viver eternamente. Não deu certo, né? Que já fazia parte do pacto da redenção, que ele ia cair. Cristo, então, foi prometido, Gênesis 3,15, o teu descendente esmagará a cabeça da serpente e este lhe morderá o calcanhar. Aí, Jesus vem, ele é prometido em toda a história da redenção, e ele, na plenitude dos tempos, vem, ele realiza o pacto das obras, ele obedece e merece os méritos de Cristo, ele merece a justiça, os dons e as virtudes, e agora Cristo dá ele aos seus eleitos, o seu povo. Pacto da graça. O que o Salmo 68, verso 18 fala? Que ele foi a guerra, ele foi a obediência, e ele dominou este povo, e ele tomou para si esse povo por mérito, e ele então
agora levou consigo para o céu esse povo. Nós já estamos no céu, aqueles são salvos. Não, pastor, aqueles que morreram. Não, nós. Você já é habitante celestial. Onde nós sabemos disso? Colossenses capítulo 3. Ó, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo habita. Onde nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Efésios capítulo 1, verso 22 a 23, ele fala a mesma coisa. Ele fala que nós já estamos com Cristo, assentado com Ele, e nós enchemos todas as coisas. Mas enquanto nós não vamos presencialmente para lá, porque lá está o nosso cabeça e nós estamos com Ele lá representativamente, Ele está aqui conosco, habitando em nós pelo Espírito Santo, nos dando virtudes, a justiça e dons. Estamos entendendo aí a relação do todo, né? O que o texto está falando aqui é que Ele que nos levou consigo cativos para o céu, subiu às alturas, Ele levando-nos cativo, Ele concedeu o que aos homens? Dons. Mas Ele fez isso por meio do Espírito Santo. Os dons são de Cristo. Os dons são de Cristo. E aí como é que nós sabemos? Porque no verso 11 ele vai dizer: e Ele mesmo, Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas e outros pastores e mestres. Ele cita aqui apenas alguns dons que também fazem parte do oficialato, para dizer, estes aqui são os dons da palavra, da pregação, do ensino, da revelação, para que a igreja conheça a minha vontade. Ponto. Até aqui tudo bem. Mas o Espírito Santo, aí vamos lá, rapidinho, 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4 ao verso 7. Os dons pertencem a Cristo, foram merecidos por Cristo do Pai. E eles então agora são distribuídos pelo Espírito Santo. Mas eles não são só distribuídos pelo Espírito Santo, eles são potencializados pelo Espírito Santo em nós, para a manifestação, para o serviço e a edificação com a palavra. 1 Coríntios 12, verso 4 a 7. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. 3 observações rapidinho aqui. Verso 5, diversidade, serviços. 6, diversidade, realizações. 7, manifestação do Espírito. Essas 3 palavras, elas são usadas como sinônimas para os dons. Mas, na verdade, elas têm a ver com a finalidade dos dons. Então, observe, verso 5, serviços, diversidade de serviços. Os dons, eles são serviços. A palavra no grego aqui é a mesma palavra para diaconia. Todos os dons, eles são para serviço. Então, por natureza, por significado inerente do dom, o dom ele é para servir. Não existe dom para autosserviço. Então, quando alguém fala assim, eu falo em línguas. Ué, que língua você fala? Não, eu falo, como eu não tenho intérprete, eu pego e faço o quê? Eu fico falando só para mim mesmo. Já viram esse tipo de conversa? Mas peraí, o dom, ele é, por significado, serviço. Serviço, no Novo Testamento, é a ideia de estar servindo alguém. Nunca existe autosserviço. O servo é aquele que está à disposição de alguém. Então, esse é o primeiro significado. Segundo, ele também é realizações. Os dons são realizações. E a palavra aqui é a mesma palavra que vem do original de energia, capacitação, potencialidade. O dom espiritual, os dons espirituais, eles são de Cristo, em que o Espírito Santo dá a cada um conforme lhe convém, conforme a sabedoria de Deus, a cada um da igreja, para potencialidade. Por exemplo, cadê a irmã que estava tocando aqui? Ali, né?
muito bem, né? E toca. A gente consegue cantar sem instrumento? Consegue. Mas quando você tem alguém que instrumentaliza, ou quando você tem alguém, mesmo que não instrumentaliza, mas que sabe conduzir regência, né? Gente, é um negócio fantástico. É um negócio fantástico. Eu sou desafinado, né? Eu comecei a cantar dons e talento aqui, o negócio ficou meio ruim, né? Mas olha só, quando alguém pega e fala assim, gente, ó, quer ver um negócio que eu acho fantástico, eu sinto saudade disso, pastor Rogério Bernini, foi meu auxiliar lá em Porto Velho. Ele pega qualquer música, ele pega qualquer desafinado. Se você acha, meu irmão, eu não tenho jeito. Pastor, não adianta, eu sou desafinado. Eu sou racha vidro, né? Taquara rachada, aquele negócio, né? Ele pega, ele treina, ele consegue pegar qualquer igreja, qualquer grupo e fazer cantar e cantar bem. Ele tem dom para fazer a coisa acontecer. É isso que o dom espiritual faz. Ele faz com que o indivíduo sirva a igreja. O dom dele potencializa as pessoas. Por exemplo, eu tenho o dom de ensino, graças a Deus. Pastor também, outros aqui também. O dom de ensino. Talvez você fale, pastor, eu já li isso aqui várias vezes. Mas quando o dom de ensino pega um assunto, ele faz assim, ó, e abre. Aí você fala assim, uau! Não é que você está inventando, não, porque também tem assim, ó, tem um negócio aqui que o texto está falando. Você olha, vai para o grego, vai para o comentário, olha, assim, mas não estou vendo, né? Aí o cara está inventando. Mas o dom de ensino consegue, aquilo que Jesus falou, que o bom escriba é aquele que consegue tirar coisas novas das antigas, extrair a verdade, fazer com que, com dom, você não somente entenda melhor, com mais clareza, mas esse entendimento faz com que você tenha mais fé, e uma fé saudável, um amor mais vivo por Cristo, e melhor habilidade para você servir em todas as outras áreas que você também tem dons. É isso que o dom faz. Qualquer dom faz. O dom espiritual, ele faz com que quem tem o dom esteja servindo, e o dom, ele faz com que haja potencialização na igreja, para que os serviços, os outros dons, eles também sejam potencializados, eles sejam fortalecidos, eles possam ser edificados, cresça na fé. Mas há um terceiro aspecto do dom, ele é manifestação. E a palavra aqui no grego é a mesma palavra para epifania, ou seja, a ideia de manifestação aqui, aquilo que passa a ser conhecido publicamente. Então aquele negócio de falar assim, eu tenho o dom, tem? Deixa eu ver, mostra ele para nós. Não, é só quando o Espírito Santo quer manifestar. Ué, mas você tem um dom de ensino? Tem, ué, então ensina. Você tem um dom de servir, de cuidar de alguém? Então, tem, então, como é que você cuida? Né? São os dons. Você tem dom de administrar? Então administra. Vamos ver como é que você faz isso aí. Você tem um dom da liberalidade? Passa o Pix. A igreja trabalha com Pix aqui também? Passa o Pix, né? Não tem dom, eu tenho dom, mas eu não manifesto. Não, é só quando o Espírito Santo quer. Meu querido, deixa eu falar um negócio a você. Esse negócio de só o Espírito Santo sabe, só Deus sabe, eu não posso. Não faz sentido, porque o texto aqui diz que os dons, eles também são manifestações, ou seja, eles também podem ser verificados visivelmente e de forma pública. Por que Paulo diz aqui, ó, uns têm o dom de isso, tem dom de aquilo, fulano tem dom de... Como é que eles podem dizer? É verdade, eu sei que fulano tem, Beltrano tem, ciclano tem, porque a gente vê. Agora, fulano tem, eu falo só comigo mesmo, lá no meu cantinho escondidinho, para ninguém saber. Isso não faz sentido, não é a natureza essencial, o sentido dos dons. Eles são serviço, eles são potencializações para edificar, promover, crescer, fortalecer, enaltecer, multiplicar, e são visivelmente perceptíveis de forma pública. Se não tiver esses três itens, não são dons espirituais.
são de Cristo e distribuídos pelo Espírito Santo, potencializados pelo Espírito Santo, para a edificação da igreja, para a proclamação do Evangelho e para a glória de Deus. Se não acontece isso, não são de Deus. Ficou claro isso aqui? Ok, agora vamos lá para essas definições aqui. Pastor, quanto tempo a gente tem? Hã? Não, vamos estabelecer uma oração. Hã? 9. Ali é 8h25, é isso? 8h20? Tá. Bom, eu não estou conseguindo enxergar ali o que é o ponteiro do segundo e o que é o ponteiro da hora. Do minuto eu estou conseguindo ver, mas, né, os irmãos, por favor, não estiver faltando assim 10 minutos, algum irmão me dê o sinal aí a gente dá uma acelerada, faz um resumão. Bom, existem 3 categorias que se divergem entre si em alguns pontos sobre a questão dos dons espirituais, especialmente os dons extraordinários. Sobre os dons ordinários, os dons comuns, né, dados à igreja, ninguém discorda, né? Dom da liberalidade, dom da administração, dom do ensino, dom de serviço, todos nós cremos que esses dons estão vigentes, usando, atuantes, presentes na igreja. A discussão disso aqui é sobre os dons extraordinários, quer você chame eles de miraculosos ou revelacionais, tá? Então, a divergência disso aqui se limita à questão dos dons extraordinários, ok? Então, nós vamos abordar sobre isso aí. Bom, existe uma turminha chamada restauracionista, tá? O que é o restauracionismo? O que é a doutrina restauracionista? A doutrina, ela significa o seguinte, os proponentes dela, né? Que a igreja no Novo Testamento tinha todos os dons, os ordinários, extraordinários, línguas, profetas, né, apóstolos, etc. Por causa da corrupção dos séculos da igreja, no decorrer dos séculos, o Espírito Santo, então, deixou de dar esses dons à igreja. E a igreja deixou de ter estes dons por causa da corrupção moral, doutrinária, heresias e etc, etc. E porque a igreja desaprendeu a buscar esses dons, né? Mais ou menos assim. E aí vem Idade Média, período da Reforma, né? Aí vem o período moderno. No final do século XIX, começaram então a haver Deus começou a fazer um grande mover na igreja evangélica, né? Na igreja cristã, ala evangélica, porque essa estava mais pura pela palavra. E aí o que aconteceu, segundo a proposta restauracionista? Deus, então, naquilo que ele tinha prometido, a chamada chuva seródia, aquela chuvinha que vem fora de época, né? Aquela que já vem no finalzinho da época das chuvas, das águas. Então, aquela chuva lá é a chuva que vem anunciando o fim dos tempos. Cristo está iminente, Cristo está breve a retornar. Como Cristo está breve a retornar e a manifestar a sua glória e trazer o juízo, e implantar o seu reino eterno, etc., o grande sinal seria o quê? A restauração da perfeição da igreja através dos dons extraordinários. Essa é a proposta restauracionista. Essa é a proposta do pentecostalismo clássico. Final do século XIX, um professor de teologia de um instituto bíblico lá em Los Angeles, chamado Charles Parham, ele ensinou isso. Era metodista ele, inclusive. E aí esse cara, ele pegou e falou, olha, haverá isso aí desse jeito. Já que eu falei aqui, né? Nós estamos chegando no final da época. Virada de milênio, né? Virada de milênio, não, virada de século, né? Virada de século. Olha, vai virar aí agora 1800 e alguma coisa, vai virar 1900, vai virar o século 20. Vai aí completar 2000 anos, Jesus vai voltar. E aí cria aquela expectativa, né, escatológica, aquela coiseira toda. E ele diz, olha, o sinal vai ser a restauração de Atos 2. E isso será o sinal da vinda de Cristo. A igreja terá um avivamento. A igreja terá um chover, haverá um derramamento do Espírito, haverá então a manifestação de dons.
E isso será a chuva seródia que foi profetizada no Antigo Testamento, com a restauração dos dons espirituais. Deixa eu ler um cara chamado H.S. Maltby, que é um dos proponentes desse negócio, do dicionário pentecostal. E ele diz o seguinte, olha o resumo que esse cara faz, olha o raciocínio dele. Durante a Reforma, Deus usou Martinho Lutero e outros para restaurar ao mundo a doutrina da justificação pela fé. Depois, por quê? Porque há uma parte que é verdade, a igreja sofreu corrupção, nós sabemos isso. Então ele vai dizer, houve a restauração da doutrina da justificação, houve a restauração da santidade e agora a restauração dos dons espirituais. Olha só o raciocínio dele. Durante a Reforma, Deus usou Martinho Lutero e outros para restaurar ao mundo a doutrina da justificação pela fé. Depois, o Senhor usou os Wesley, John e Charles, né? Wesley, e outros no grande movimento da santidade, para restaurar o evangelho da santificação pela fé. Mais tarde, ele usou outros vários para restaurar o evangelho da segunda vinda de Cristo. Agora o Senhor está usando muitas testemunhas no grande movimento pentecostal para restaurar o evangelho do batismo com o Espírito Santo e com fogo, com sinais que o acompanham. Graças a Deus, nós agora temos pregadores do evangelho completo. Está restaurado toda a igreja primitiva. Isso aqui é a mentalidade do restauracionismo. Um herege escocês chamado Edward Irving, ele cria a mesma coisa. E ele ensinava o seguinte: a igreja havia perdido os dons, mas a restauração prometida dos fins dos tempos chegou. Edward Irving, que era um herege escocês, que tem até inclusive um artigo do Dr. Alderi Matos, na Fides Reformada, sobre esse cara, precursor do pentecostalismo. O Hank Hanegraaff, um livro dele sobre, o nome do livro chama-se Avivamento Falsificado, né? Olhando para Deus em todos os lugares errados, é o nome do livro. Ele vai citar um cara chamado Paul Quinn. Ele vai dizer aqui o seguinte: nem profeta ou apóstolo viveram com igual poder daqueles indivíduos neste grande exército do Senhor nestes últimos dias. Nenhum deles teve, nem mesmo Elias, Pedro ou Paulo, ou qualquer outro, desfrutaram do poder que está sendo derramado neste grande exército. Referindo-se ao movimento pentecostal que estava sendo preparado já a partir do ensino desse cara chamado Charles Parham. Charles Parham, como todo bom sulista norte-americano, né? Apesar que a Califórnia está um pouquinho mais para o oeste, né? Mas ele também era racista. Então, pessoas negras não poderiam participar da aula de teologia dele, tá? Apesar de ele ter toda essa mentalidade aqui. Mas ele teve um aluno negro chamado William Seymour. Charles Parham teve um aluno chamado William Seymour. Sabe como que o William Seymour participava da aula? Ele estava aqui na sala de aula, a porta ficava aberta, tinha o corredor da sala, William Seymour podia assistir a aula com a cadeirinha sentado lá no corredor, né? Bem piedoso aí o negócio. William Seymour fez o curso de teologia do Parham, aprendeu com ele sobre a chuva seródia, o derramamento, a restauração dos últimos dias, e que haveria a restauração do batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção. O próprio Charles Parham viveu, ensinou e morreu e nunca viu isso. No início do século XX, William Seymour estava lá em Los Angeles, numa igreja de esquina metodista africana, que é uma igreja metodista, até hoje existente nos Estados Unidos, só para negros, branco não entra, tá? Porque nas igrejas metodistas brancas, negros não entravam. E aí ele estava lá na Rua Azusa, celebrando um culto de busca para experimentar o cumprimento da chuva seródia. E segundo a história, naquele lugar, liderados por William Seymour, na Rua Azusa,
numa igreja metodista negra, uma menina de cerca de 9 anos começou a pular e a falar em línguas, e naquele momento ele disse: se cumpriu o derramamento, começou a chuva seródia entre nós, e começa o movimento pentecostal. Restauracionismo. Esse é o restauracionismo. Resumindo, o que é restauracionismo por definição? A igreja neotestamentária tinha tudo: pureza, santidade, poder e dons, ordinários e extraordinários. Por causa da impureza, por causa da falta de busca, por causa do pecado, por causa das heresias, a igreja perdeu essas coisas. Deus começou a partir da reforma restaurando a doutrina, restaurando a santidade, e por último ela restaurou o poder, segundo a doutrina da restauração, através dos dons extraordinários, mas isso seria um indicador, um sinal para a vinda de Cristo. Tá? Existem alguns cânticos pentecostais que são bem dessa linha, tá? De a chuva seródias, a vinda, etc., e apontam para a mentalidade. Curiosamente, aí você entende por que majoritariamente os pentecostais também são dispensacionalistas. Porque o dispensacionalismo, ele casa com a proposta do restauracionismo. Mas vamos lá. O segundo grupo é o movimento continuista. Então, durante todo o início do restauracionismo, desde o final do século XIX, como teoria, a partir do início da primeira década do século XX, 1911, e aí você tem o início do pentecostalismo, e aí até a década de 60 e 70, existia apenas restauracionistas e cessacionistas. Na década de 60, você tem um movimento pentecostal infiltrando-se nas igrejas históricas. Deixa eu só contar um segredinho aqui. Até 1930, o movimento pentecostal no mundo era visto como uma seita herética. Até 1930, o movimento pentecostal no mundo era visto como uma seita herética. Até que, em 1930, saiu um relatório da CMI, Concílio Mundial das Igrejas Cristãs, dizendo assim: apesar do movimento pentecostal ter alguns elementos estranhos na liturgia, apesar do movimento pentecostal ter algumas doutrinas estranhas e discordantes do cristianismo histórico, o movimento pentecostal possui elementos do evangelho para pregação e conversão de almas. Então, podemos reconhecer os pentecostais como nossos irmãos em Cristo. Aí, a partir de 1930, começou-se uma campanha no mundo para reconhecer o pentecostalismo como sendo igreja evangélica. Mas até 1930, o movimento pentecostal era visto como seita no mundo. Isso aqui é história. De 1930 até 1960, isso aconteceu. As igrejas históricas, batista, luterana, presbiteriana, metodistas, congregacionais, anglicanos, passaram a estender a mão para os pentecostes e dizer assim: é meu irmão, sem nenhum problema até isso. E são nossos irmãos porque creem em Jesus como Salvador, e creem no Evangelho, são nossos irmãos. Discordamos da escatologia, discordamos da pneumatologia, mas são nossos irmãos, em Cristo Jesus. Mas aí o que acabou acontecendo foi que nós começamos a reconhecer eles tanto como irmãos, que começou a haver casamento entre pentecostais e igrejas históricas, e pessoas que eram batistas, metodistas e etc., passaram aí para igrejas pentecostais e eles virem para os nossos cultos e haver uma troca de púlpito às vezes. E o que aconteceu na década de 60? Alguns pastores presbiterianos, batistas, metodistas, anglicanos, congregacionais, passaram a abraçar a doutrina da chuva seródia, do restauracionismo. Curiosamente, na década de 60, surge a Igreja Congregacional da Aliança, que é uma divisão da Igreja Congregacional da União. Surge a Igreja Batista Nacional, que sai da Igreja Batista Brasileira, liderada por Ernesto Guinini. Surge a Igreja Metodista Wesleyana, que sai da Metodista do Brasil. Surge a Igreja Luterana Renovada. E começa o movimento também de divisão, e que vai se concretizar só em 72 ou 73,
das igrejas presbiterianas renovadas e da igreja Maranata aqui no Espírito Santo. Interessante, né? No mesmo período, todas as denominações brasileiras têm infiltração e divisão e surgimento de denominações carismáticas, pentecostais. A partir daí, os pentecostais passaram a ter um elemento que até então não tinha. Desde o surgimento até a década de 70, os pentecostais tinham ojeriza a estudo de teologia. Porque eles criam que era só abrir a Bíblia e o Espírito Santo falava, agia, revelava, ele não precisava estudar, né? E aí o que acabou acontecendo? Com essa infiltração e a saída de pastores presbiterianos, batistas, metodistas, luteranos, congregacionais das suas denominações, e o surgimento de novas igrejas renovadas, né, pentecostais, a partir da divisão de igrejas históricas, estes homens, eles sabiam a importância do estudo, da formação teológica, da exegese, da história da igreja, né? E eles criaram seminários. Alguns deles começaram e continuaram estudando, década de 80, década de 90. E aí, a partir da década de 80, surgiram outros grupos que queriam ter menos rigidez de uso e costume, porque esses primeiros grupos saíram, né, das suas igrejas históricas e abraçaram o pentecostalismo enquanto doutrina e também uso e costume. Cabelo, saia, não pode usar batom, né? Não pode ver TV, aquelas coiseiras todas. Década de 80, surge uma turma que quer ter um evangelicalismo, uma experiência carismática, sem essa moralidade, sem esse negócio de uso e costume. Surge o movimento Comunidades da Graça. Lembra? Escreve mais aí. Década de 80. Comunidade da Graça, Sara Nossa Terra, Universal Reino de Deus. E aí começa a surgir esse grupo. Esse grupo, eles têm menos preocupação com batismo com o Espírito Santo, línguas. O foco deles é curas, milagres e etc. Prosperidade, batalha espiritual. É outra vertente. Que continua. Bom, aí vai surgir o que é chamado de continuismo evangélico. Depois eu volto no continuismo católico. Eu vou só dar uma pincelada rápida, porque não nos interessa por identidade, né? É outro grupo para lá, problema é deles. E aí você tem o movimento continuista evangélico. Esse pessoal agora, eles começam a estudar e a criar seminários teológicos. E nesses seminários teológicos, estudando a Bíblia, eles vão falar assim, gente, de fato, esse negócio de batismo com o Espírito Santo não é para hoje, porque não é isso que o texto lá de Atos 2 está ensinando. E aí o movimento continuista, lá nos Estados Unidos, no Canadá, eles começam a criar uma igreja, que aqui no Brasil tem ela também, que é filial deles lá, a Vineyard Church, a Igreja da Vinha ou Igreja da Videira. Tem aqui no Brasil? Até na década de 90 tinha grupos de música, várias músicas deles, CDs, tal, etc. E esse pessoal, então, eles liderados nos Estados Unidos e no Canadá por um cara chamado John Wimber, que foi o fundador da Vineyard Church, Igreja da Videira. Ele foi um dos primeiros proponentes a dizer o seguinte, olha, línguas, visões, sonhos, profecias, existe hoje. Mas essas coisas não acontecem por causa do batismo com o Espírito Santo. Opa, perceberam a grande mudança? Os pentecostais clássicos vão dizer, não, tudo começa com conversão, busca, batismo com o Espírito Santo, que é evidenciado pelo falar em línguas, e aí sim os dons extraordinários são dados para o indivíduo continuar crescendo na fé. Esse é o restauracionismo, ou pentecostalismo clássico. Os carismáticos ou continuistas, eles vão dizer o seguinte, não, você é crente, o batismo com o Espírito Santo acontece no momento da conversão, só que em algum momento o Espírito Santo pode dar a você, e se você buscar, e se Deus quiser, você vai receber línguas, profecias, visões, dom de cura, e esses dons vão manifestar extraordinariamente na sua vida, porque eles têm continuidade. E outro detalhe, os continuistas vão dizer assim,
os dons extraordinários que vieram desde lá do Novo Testamento, eles nunca cessaram, eles sempre continuaram. Só que, apesar das impurezas, das imoralidades, das heresias que se infiltraram dentro da igreja cristã, na Idade Média, período da Reforma, etc., os dons apenas se tornaram ofuscados, mas eles não desapareceram. Houve continuidade, houve diminuição, mas não cessação deles. Mas agora, Deus está manifestando de uma forma mais poderosa e mais distributiva. E aí você tem, hoje, talvez o maior nome que defende isso aí, Wayne Grudem. Ok? Bom, trabalhamos já definições. Mas o continuismo católico romano, bom, os católicos, o continuismo dentro da igreja cristã, você tem, no período da Idade Média, a espiritualidade mística monástica, em que pessoas criam ver anjos, ter experiências místicas, né? Pessoas que morriam num estado de obras de superrogação, ou seja, uma graça excedente alcançada, inclusive, por exemplo, em que o leite de Maria é preservado, o sangue de alguém não, lá de San Gennaro, lá não sei de onde, lá não coagula, a morte, a pessoa morre, mas o corpo dele não entra em putrefação, não se corrompe, está lá o corpo lá preservado. Isso é evidência da veracidade da Igreja Católica Romana. E além das experiências místicas de estigmata, já ouviu falar desse negócio? Estigmata é quando o indivíduo, o monge, a freira, ou um fiel comum, ele alcança um estado de santidade tão elevada, mas tão elevada, de graça alcançada tão elevada, que ela pode, se Deus quiser manifestar isso nela, manifestar feridas, as chagas de Cristo. A mão dela do nada começa a sangrar, onde então a marca dos pregos na mão, nos pés, o corta-costela, e as feridas dos espinhos, a pessoa começa a sangrar sem ter nenhum corte, ou surgem essas feridas sem que ela tenha provocado ou alguém feito. Estigmata. Ou ela tem visão de anjos, ou alguém muito santo aparece para ela, como lá os segredos de Fátima, e assim por diante. Isso é o continuismo católico romano. Ok? Mas nós não vamos entrar nesse assunto, quem sabe que tudo isso é superstição, muita mentira e não é nosso assunto aqui. Ok, vamos lá. Mais uma. Ok, vamos lá. O que não é sensacionismo? Vamos tratar agora. Às vezes você vai encontrar algumas pessoas dizendo assim: cuidado com os presbiterianos, eles não creem no Espírito Santo. Já ouviu essa bobeira? Já cansei de ouvir esse negócio. Tem um momento na minha vida, até eu falei essa besteira. Falei, rapaz, eu não sabia que eu era unitarista, ó. Eu pensei, porque se o Espírito Santo não existe, então não existe trindade, né, meu amigo? Aí o negócio fica difícil. Você tá me chamando aqui de herege? De unitarista? O que é esse negócio aí? Né? Bom, ou alguns falam assim, não, eles não creem nos dons. Aí você fala assim, mas como assim eu não creio nos dons? Creio, ué. Dom de ensino, dom de servir, dom de contribuir, dom de fazer um monte de coisa na igreja. Eu creio. Como assim eu não creio? Creio. Então lá, o que não são os... cuidado com ele não crê que milagre existe hoje. Bom, de fato, existem alguns continuistas que negam a continuidade de milagres hoje. Vou citar um continuista reformado e um arminiano. Reformado, A.C. Sproul, naquele livro Mão Invisível de Deus, publicado pela editora Cultura Cristã, ele tem um capítulo lá que ele trata que os milagres cessaram hoje. Um sensacionista, né, um sensacionista arminiano, Norman Geisler, ele tem um livro na teologia sistemática dele, e ele tem um livro também, agora não estou lembrado se é fé suficiente para ser ateu ou é o outro. Ele trata lá um capítulo sobre milagres, ele vai definir milagres e dizer que milagres cessaram, tá? Mas a questão deles é definição de milagre. Tá? Nós vamos até ter algumas dificuldades, eu não vou analisar nosso assunto aqui agora. Mas existem sensacionistas, e a maioria dos sensacionistas creem que milagres existem hoje, ok? Então a questão não é essa. Então você vai ter alguns sensacionistas que de fato dizem milagres não existem hoje, outros sensacionistas vão dizer milagres existem hoje.
Vamos já deixar um negócio prático aqui definido para a gente poder tocar o assunto. Eu creio que milagre existe hoje. Então, eu sou a parte dos sensacionistas que creem que milagres existem hoje. O que eu não creio que exista hoje é o dom de operação de milagre. Por quê? Este dom, ele estava atrelado a testemunhar a veracidade, a autoridade das revelações. Ok? Um dos objetivos dos milagres era testificar, era testemunhar que a pessoa que falava, ou com quem ela falava, né, ou acerca do que se falava, os milagres eram então um sinalizador, um indicador de que aquela palavra falada, e o foco era a palavra, era da parte de Deus. Quer ver um exemplo disso? João capítulo 3, quando Nicodemos procura Jesus de noite para conversar. O que ele falou para Jesus? Mestre, sabemos o quê? Que o que falas é da parte, que o Senhor é da parte de Deus. Por quê? Porque ninguém pode fazer os sinais que faz se não vem da parte de Deus. Qual era a base da convicção de Nicodemos de que Jesus era da parte de Deus? Os milagres que ele fazia. Lembra quando Jesus estava lá, casa lotada, cansado, e aí, dentro de uma casa, e aí os amigos de um aleijado queriam colocar ele perto de Jesus para Jesus curar ele. Não conseguiram porque a multidão era muito grande. O que eles fizeram? Subiram no telhado, fizeram um buraco, desceram o cara na frente de Jesus. O que Jesus falou para ele? Os teus pecados estão perdoados. E os fariseus e os escribas ficaram doidos. Só Deus pode perdoar pecado. Está ficando doido. Que blasfêmia é essa? Lucas diz, e Jesus, conhecendo-lhe as intenções, disse. Aí Jesus olha para os fariseus, não estou dando para vocês não, viu? Olha o fariseu, né? Ele vai dizer assim, não é pastor também não, vamos botar aqui que não tem ninguém aqui, né? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Fala primeiro esse cara. Aí ele olha para o aleijado e diz assim, toma o teu leito e anda. Aí o cara levanta, não precisou nem no quiropraxia, né? Levantou, botou a maca dele debaixo do braço e foi embora. Nada contra que vai, tá? Ele vai curado. Então, qual era o propósito dos milagres? João 9, quando Jesus encontra com o cego de nascença. Mestre, perguntava o discípulo, por que ele nasceu cego? Quem pecou? Ele ou seus pais? Jesus responde, ninguém, ele, nem seus pais. Mas ele nasceu assim para que nele se manifeste o quê? A glória de Deus. Aí ele cuspiu, fez um barro, passou no olho do cara e falou assim, vai lá e se lava agora. Enquanto ele foi lá se lavar, Jesus foi embora. E o cara voltou enxergando, para que ele pudesse crer e outros também pudessem crer na palavra do Senhor. Então, qual é o propósito dos milagres? Testificar a veracidade, a autoridade de quem fala ou do evangelho. Para isso que existem os milagres. Milagre existe, se Deus quiser realizá-los, por um ato da providência. Vanessa falou assim, não vá contar testemunho, vou contar a benção aqui. Dá oportunidade, pastor? E aí nós estávamos orando lá para uma irmã da nossa igreja, faleceu. Mas faleceu depois por outros motivos. Espero que a família não esteja vendo, que senão vai ficar ruim para mim depois. Deixa eu segurar que agora deu vontade de rir. Estou chorando não, rindo mesmo. Ai, meu Deus do céu, acho que eu fiz. Vamos lá, para aqui, senão o negócio fica ruim. A gente estava orando por ela. A irmã está com câncer. Estava com um tumor assim grande, na parte do reto. E aí a família falou assim, vamos levar para Barretos. Na cidade vizinha de Barretos, onde já tinha família. Chegou lá, 70 e poucos anos, o médico falou assim, dona Cleide, não pode mexer não. Se a gente for mexer nisso aí, a senhora fica em cima da mesa.
Só não resiste à cirurgia. Dessa não. Ela ficou chateada. Então vamos embora para Teófilo Otoni de volta, porque já que é para morrer, eu morro lá. Ela voltou para Teófilo Otoni. Os filhos voltaram. Passou alguns dias, semanas, eu não sei. Ela falou assim, estou sentindo outro negócio aqui, vou lá fazer uns exames. Foi lá fazer os exames. O mesmo médico que já vinha acompanhando ela há algum tempo. Ele falou assim, dona Cleide, o que a senhora fez com aquele tumor? E não era um tumorzinho assim, um tumor. Ela falou assim, uai, doutor, eu não fiz nada. Eu fui lá para Barretos, só fez a cirurgia lá? Não fiz não. Ele sumiu. O tumor sumiu. O tumor que estava no reto, grande assim, foi curada. Ela morreu depois de infartada, deu um outro problema lá, mas bem depois, né? Mas a igreja estava orando para que Deus curasse ela. E Deus curou. Como é que você fala um tumor, tamanho de um limão assim some no reto? Não tem como se explicar um negócio desse. Deus faz. Bom, vamos tocar o barco aqui, senão a gente vai demorar demais. Cessacionismo não é necessariamente a cessação de milagres. Não é a cessação dos dons, mas de alguns dons. Vamos lá que nosso tempo está acabando. O que cessaram? Primeiro cessaram as modalidades revelacionais. Na história da redenção, desde lá de Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi, chegando em Jesus, Hebreus capítulo 1, verso 1 diz o quê? Muitas vezes, de muitas maneiras, modalidades, Deus revelou aos pais por meio dos profetas. Deus muitas vezes, de muitas maneiras, muitas vezes, muitas modalidades. Algumas dessas modalidades foi viva voz, cristofania, né? Cristo parecia lá em Gênesis capítulo 18, se me falha a memória, 18 e 19, quando Cristo vai com dois anjos, né? Cristo antes da encarnação, Filho de Deus, e apresenta-se para Abraão, para falar que Ló ia ser liberto lá daquela escravidão pecaminosa da cidade de Sodoma e Gomorra. Então você tem Cristo também na sarça ardente. Então você tem sonhos, visões, êxtase, e no Novo Testamento, como também já no Antigo tinha profecia, e no Novo Testamento acontece a partir de Atos 2, dom de línguas, que é uma modalidade nova na nova aliança. Essas modalidades, elas tiveram um propósito específico dentro da história da redenção, enquanto o Novo Testamento, enquanto as Escrituras, não só o Novo, mas o Antigo Testamento, enquanto as Escrituras, e aí qual é a maior e agora a modalidade definitiva? A escrita. A palavra escrita é a modalidade definitiva. Pronto. Ela é a palavra. Estas outras modalidades eram meios de Deus falar com o seu povo. Ele falava através de viva voz. Alô, meu povo, né? Aí, olha só, lá em Gênesis capítulo 20, só para a gente lembrar aqui, rapidinho, após Deus dar os 10 mandamentos para Moisés, Deus então lá manifestando a glória dele no monte, com trovões e nuvem escura, aquele negócio pavoroso, terrível, o povo lá no pé do monte, falou o que para Moisés? Moisés, vamos fazer o seguinte, que Deus não fale conosco, senão a gente vai morrer. Ele fala com você, e você fala conosco. E a partir daquele momento, Deus começou a falar com Moisés, com o povo, através de Moisés. E conduziu o povo durante 40 anos no deserto, até chegar próximo da terra prometida, porque Deus falou que Moisés não ia entrar por causa daquela bobeirinha dele ter sarrafado, batido lá na pedra lá, né? Que era Cristo. E aí, quando Moisés morre, Deuteronômio 34, verso 10, diz:
nunca mais houve profeta com quem Deus falasse boca a boca em Israel. E a partir daí, Deus passou a falar através de sonhos, visões, êxtases, cristofanias para o seu povo. E através dos profetas que recebiam a mensagem através de sonhos, visões e êxtase, até que na plenitude do tempo o verbo de Deus encarnasse. Ok? Mas pastor, Deus não pode hoje fazer? A questão não é se ele pode, meus irmãos, Deus pode. Deus pode abrir o Mar Vermelho hoje? Pode. A pergunta é, você, depois que o povo saiu do Egito para entrar no deserto em direção à terra prometida, Deus ficou assim, abre Mar Vermelho, fecha, mais uma vez, abre Mar Vermelho, fecha, abre Mar Vermelho, fecha, Deus ficou assim? Não. Abriu uma vez, um propósito específico. Durante 40 anos, Deus fez chover maná do céu. Depois, nunca mais. Então, existem eventos redentivos que eles têm um propósito específico. A maior manifestação revelacional de Deus é quem? Cristo. Ele se encarnou uma vez. Cristo não vai se encarnar de novo. Tanto que no Mateus, capítulo 24, ele diz assim, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, eis ali ele, não atendeis. É falso. Não é? Não vai ter outro Cristo sendo encarnado. É um só. Que lançou uma obra só. Escritura foi sendo escrita. Uma só. Não existe outra escritura sendo escrita. E a modalidade revelacional permanente é a escritura. Ok? Mais uma, vamos lá, para a gente poder ganhar um tempo. Aqui rapidinho, não vai dar tempo de explicar isso aqui, nosso tempo já até 9 horas ali. Então, só para a gente voltar aqui, mostrando como que a história da redenção vem até chegar da antiga para a nova aliança. E aí, na nova aliança, você tem transição, né, durante o ministério de Cristo até o cumprimento da promessa do Espírito. E aí sim, após o cumprimento da promessa do Espírito, você tem os livros do Novo Testamento. Atos 19, olha só que interessante. Atos 19, que é o último momento do cumprimento da promessa do Espírito. A promessa do Espírito começa lá em Números 11. Quando Deus disse para Moisés, me separe 70 homens anciãos, que sabem ser anciãos e superintendentes, tirarei do Espírito que está sobre você e colocarei sobre eles. E aí, quando chegou o dia, eles profetizaram, e depois, nunca mais. 2 continuaram fazendo profecia, e aí Josué, filho de Nun, chegou em Moisés e falou assim, manda eles calar, senão eles vão tomar seu lugar. Você está com ciúme de mim? Disse Moisés, tomara Deus desse o seu espírito a todo o povo. Aí Ezequiel 36 diz, eu derramarei meu espírito sobre todos. Joel 2, eu derramarei meu espírito sobre toda a carne. Aí Jesus diz em João 14, eu não vos deixarei órfão, mas eu vos enviarei o Espírito. João 16, ele diz a mesma coisa. Lucas 24, ele diz, permaneçam na cidade, Jerusalém, e eu enviarei a promessa do meu Pai, que era o Espírito. Atos 1, os discípulos chegam em Jesus, já vendo que ele já estava quase subindo, ele falou assim, quando é que vai se cumprir a restauração de Israel? Jesus disse, não vos compete saber de tempos ou épocas, mas permaneçam em Jerusalém, e derramarei sobre vós o meu Espírito, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Atos 2, 8, 10 e 19. 19, confins da terra, Éfeso, os discípulos de João Batista que tinham fugido quando João Batista foi decapitado. Estavam lá escondidos. A 19 ocorre no ano 48. No mesmo ano, você tem o livro de Gálatas escrito. O primeiro livro do Novo Testamento começa quando se cumpre a promessa do Espírito. De Atos 2 a Atos 19, você tem a transição
da habitação do Espírito Santo como um sinal da nova aliança para sempre. E a partir daí é que o Novo Testamento começa a ser escrito. Interessante, né? Bom, vou passar mais uma vez, não correr, porque o nosso tempo não vai dar. Vou ter que fazer um resumão. O que cessou? Cessaram 3 coisas. Cessaram as antigas modalidades. Temos hoje visões de anjo. Pastor, eu estou vendo um anjo aqui. Tem algum psiquiatra aí, por favor, de presente? Se não tiver aqui, eu recomendo uma lá em Teoflotone, chamada Elisa Raine, excelente psiquiatra. Ela é uma pessoa competentíssima e ainda é adepta de aconselhamento bíblico. Muito bom. O camarada fala assim, estou vendo um anjo aqui, estou vendo um anjo. Tá, rapaz, você dormiu, tem quantos dias que você não dorme? Então, mais ou menos por aí. Pastor, eu estou vendo Jesus. Você tem certeza? Né? Aí é igual aquela, bem consuelo, né? Diz que viu Jesus, era um homem loirão, bonitão, né? Eu falei, rapaz, acho que ela estava tendo um momento psicodélico. Foi alguma coisa que ela tomou. Não pode um negócio desse. Então, estas visões, essas coisas não existem mais. Elas tiveram seu lugar, seu momento histórico. As modalidades cessaram. Qual é a única modalidade revelacional que nós temos agora? A Escritura. Vou fazer uma pergunta simples. O que é a palavra de Deus? A Escritura. A Escritura é a palavra de Deus. Não, pastor, mas se alguém chegar em mim e disser assim, assim diz o Senhor, né? Canta la xúria, eu vou fazer um negócio, que me fizeram, eu fui fazer a brincadeira, né? E aí teve um camarada, um sujeito que eu amo muito, fez o corte do vídeo, bem da palestra, que eu estava lá assim, canta la xúria, tá vendo? Pastor Eve fala em línguas. Eu falei, rapaz, maldade, não. Aí o cara, chupa la bala house, né? E aí vai. Aí, tá vendo? Tá falando em línguas. Não, tá não. Wayne Grudem, o livro dele, O Dom de Profecia, o Novo Testamento. A pergunta é, se esse cara que diz falar em línguas, pegar o que? O exemplo que é o mais comumzinho que acontece por aí, né? Aí você pergunta assim, isso é palavra de Deus? Essa é a pergunta que você tem que fazer. É. Deixa eu pegar um papelzinho aqui. Você anota esse negócio para mim? Porque eu preciso colocar nos capítulos lá, capítulo 23, 24 de Apocalipse, que ainda dá uma continuidade lá, né? É a palavra de Deus, né? Aí eu falei, não, pastor, mas não é bem assim. E quem é que diz que não é bem assim? Esse camarada aqui, o Wayne Grudem. Para não falar que eu estou distorcendo ele. Lá na página 144 ele diz, é necessário que haja a revelação para que ocorra a profecia. Então, para ele, profecia sempre é um ato de revelação. Revelação na Escritura é revelação da palavra de Deus. Não existe revelação de outra coisa. Página 144. Na página 180, olha só o que o sujeito me escreve. Vou passar aqui. Na profecia, subtítulo, não são faladas palavras do próprio Deus. As profecias são revelações. Página 144. Página 180. Na profecia não são faladas palavras do próprio Deus. Quem está falando? Quem está revelando? Esse aqui é considerado o melhor, se não o maior continuista ao lado do Carson. Esse cara aqui, Wayne Grudem, que inclusive tem uma teologia sistemática muito boa em muitos pontos, mas que o continuismo dele estraga. E ele continua dizendo, vou ler aqui. Primeiro parágrafo aqui. Em termos práticos, para a gente entender esse negócio, significa que a profecia de instrução ética, você não deve mudar-se para outro estado. Você deve deixar seu emprego e dedicar seu tempo à pregação.
você deve se casar com aquele rapaz. Viu, moças? Tem uma música muito interessante, depois eu posso dar o link dela para vocês também. Nem sempre deve obrigatoriamente ser considerada divina. Tá, e quem é que vai julgar isso aqui? O cara chega em você assim diz o Senhor, laxúbias laeias, né? Mas eu não posso considerar isso aí palavra de Deus, é o que ele está dizendo, depois ele diz que pode. E ele continua, isto é, desobedecê-la não é o mesmo que desobedecer a Deus, mas deve ser vista como um relato bastante acurado, mas não infalível, do profeta sobre algo que ele acredita, ainda que não tenha certeza plena, ter sido revelado por Deus. Amigo, aí fica difícil, aí. Como é que é esse negócio? A profecia é revelada por Deus, mas a profecia não é palavra de Deus. O cara vem e me diz, isto é a palavra do Senhor, eu vos revelo, mas você não pode considerar isso como sendo infalível, e nem como vindo da parte de Deus. Como é que fica esse negócio? Ele continua aqui embaixo, no próximo parágrafo. Pelo fato de os profetas do Novo Testamento não falarem palavras do próprio Deus, o conteúdo da profecia não deveria incluir o prefácio, assim diz o Senhor. Pelo menos ele... O que levaria os ouvintes a erroneamente pensar que a profecia proclamada possui a mesma autoridade das Escrituras. Naturalmente, algumas das palavras presentes na profecia podem ter sido reveladas por Deus, mas não seria correto o profeta afirmar com plena convicção que isso acontece. Wayne Grudem. Sabe o que o Wayne está fazendo? Ele está simplesmente dizendo que falsos profetas, que não sabem o que estão falando, que erram nas suas profecias, são verdadeiros profetas de Deus. Só isso. Donald Carson, Manifestação do Espírito, a contemporaneidade dos dons à luz de 1 Coríntios 12 e 14. Bom, agora eu vou tentar lembrar onde que está isso aqui. O Donald Carson é considerado também um dos maiores exegetas de Novo Testamento. Cara fantástico, competentíssimo, um dos caras de maior competência, pós-doutor. O Wayne Grudem também é pós-doutor, né? E esses caras, ele escreveu esse livro. Eu estou procurando rapidão aqui. Ó, tirei aqui, já não está marcando. Eu não trouxe o meu, estou usando aqui o do pastor. Aqui, achei. Na página 86, a página 88, marcar, que eu não sei onde estava não, depois você se vira aqui e procura onde está a sua marcação. O que ele faz? Ele fala assim, o dom de línguas, vou resumir aqui, depois eu vou ler aqui a ilustração dele. O dom de línguas apenas depende de uma chave hermenêutica. O dom de línguas depende apenas de saber a senha hermenêutica. Aí ele fala assim, é um código, não tem o código Morse, esses negócios, o cara fazer um negócio, você fala assim, ninguém está entendendo, mas tem alguém que sabe como isso funciona. Aí ele está ouvindo lá, para mim eu estou ouvindo só né? Mas o cara está conversando com o outro. Então, o problema não é que não existe inteligência e comunicação. O problema é você que não sabe a chave hermenêutica. Não sabe o negócio. Aí ele vai dizer aqui o seguinte, legal. Aí ele vai dizer assim, a vocalização livre. Vocalização livre é assim, por favor, depois alguém quiser corta esse negócio aí e falar que é mentira. Então, vou fazer uma interrupção para não pegar. Isso aqui é vocalização livre. Essa é vocalização livre. Se o cara estiver fazendo isso, ele está falando em línguas. Isso que você vê, inclusive, você vê em algumas experiências, ele diz que eu também já vi algumas experiências. Isso é o dom de línguas. Você fala assim, dom de línguas não é a capacidade de falar um idioma não aprendido? Ele vai dizer, não, isso aqui é dom de línguas. Vocalização livre. Mas o que o cara está falando com isso? Que idioma, que mensagem, que ideia ele está comunicando? Aí ele vai dizer o seguinte, o passo seguinte é crucial.
ele vai citar um cara chamado Werner Poitras, nos lembra que tais vocalizações livres ainda podem carregar conteúdo além de uma imagem vaga do estado emocional do falante. Tá mesmo, o cara tá lá, tá emocionalmente, tá meio fora do pino. Mas isso aqui, segundo ele, é a mensagem. Aí ele continua. Ele oferece a sua própria ilustração criativa. É criativa mesmo, porque não é bíblica, né? Inventarei outra. Aí ele dá uma... imagine a seguinte mensagem. Olha lá, aí ele pega a frase. Imagine assim: louvai ao Senhor, por seu amor dura para sempre. Todo mundo entendeu, né? Louvai o Senhor, porque seu amor dura para sempre. Retira as vogais da frase. Da frase, louvai ao Senhor, porque seu amor dura para sempre. Tira as vogais. Aí vai ficar LV, SNHR, PS, SMR, DR, PR, SMPR. Certo? O que é que você pronuncia com isso aqui? Nada, porque o português depende de vogal. Não é verdade? Isso pode acontecer um pouco estranho. Não, isso pode parecer um pouco estranho. Não, é bizarro mesmo. Contudo, quando nos lembramos que o hebraico moderno... Assim, o que tem a ver o rabo do porco com o chifre do boi? Né? Mas com o hebraico moderno, é escrito quase sem vogais. Não, não tem vogal mesmo, meu filho, não tem vogal. Né? Aqueles sinais vocais não é vogal, né? Podemos imaginar que com certa prática, então você tem que praticar também o negócio. Isso poderia ser lido com bastante tranquilidade. Agora, remova os espaços e, começando pela primeira letra, reescreva a sequência usando cada terceira letra repetidamente por toda a sequência, até que todas as letras usadas. Aí, o resultado é, aí junta todas as letras. L, N, P, M, R, S, R, S, R, S, D, R, P, V, H, S, R, P, M. Até agora não chegamos em lugar nenhum. Mas agora adicione a letra A, depois de cada consoante dessas aqui, e divida arbitrariamente, ou seja, do jeito que você quiser, a unidade de espaço. Lanapa, Mara, Sara, Sara, Sadara, Pava, Rassara, Pama. Olha só o próximo comentário dele. Acredito que isso não é diferente das transcrições de algumas línguas atuais. Eu não sei qual língua ele está falando, mas certamente é muito parecido com algumas que eu já ouvi. Eu também. Dos meios pentecostal, o pessoal que fala em línguas, aí por aí eu falo isso aí. Mas a questão importante é que isso transmite informação, em itálico, desde que você conheça o código. Rapaz, o cara fazer pós-doutorado para falar um negócio desse, eu sei que vão me trucidar, mas eu já falei isso em outro lugar, então não tem problema falar mais uma vez. Não dá para você levar isso a sério, cara. Você pegar uma frase, o Senhor, né? Louvai ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Tira as vogais, junta tudo. Depois bota uma letra A no meio, repetindo A em todas as consoantes. Separa arbitrariamente. Lapara, Sara, Natara, não sei. E isso é falar em línguas. E você só sabe que Lapara, Sara, Samara, Sacara lá significa louvai o Senhor porque o seu amor dura para sempre, porque você sabe o código. Olha que coisa fantástica. Isso é falar em línguas. Hã? Nem a língua do P, né? Papira, babá, eu não sei fazer esse negócio. Minha esposa sabe, eu não sei não. Nem a língua do P, cara, funciona esse negócio. Aí você fala assim, rapaz, um fala que o profeta não recebe palavras de Deus, embora a profecia é revelação, e ela pode ter falha. O outro fala que o falar em línguas é só uma questão de você saber o código, tirando as vogais, juntando as consoantes, separando e botando uma letra no meio, uma vogal arbitrária, e falando esse negócio. São os dois maiores teólogos de Novo Testamento, defensores do continuismo. Agora você imagina os caras que têm nível acadêmico menor. Não precisa.
Bom, cessar as antigas modalidades, cessar os agentes revelacionais. Tem apóstolo hoje? Até onde eu sei, apóstolo bom é apóstolo morto. Eu leio gente morta. Quando? O tempo todo. Eu mesmo, no Novo Testamento, graças a Deus, os mais pró já tem mais de 2000 anos que morreram, né? Tá lá. Então você tem. Ah, mas pastor, profeta tem hoje. Tá, qual é o critério para você dizer? Após cessou e profeta não. Se lá em Efésios 4:11, Paulo diz, porque ele concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Bom, pastor, mestre, nós também continuam. Por quê? Porque são dom para o ensino da igreja, manutenção. Pastor, presbítero, o pastor, na verdade, é um dom, função do presbítero. Esse é o ponto. Tanto que Paulo fala em Atos 20 aos presbíteros, pastoreai o rebanho. Pedro fala em 1 Pedro 5, verso 2, pastoreai o rebanho que há entre vós. Então você tem esses dons declarados aos presbíteros, que são os dons ordinários, ofícios ordinários que continuam. Então cessaram os agentes revelacionais, cessaram as comunicações do conteúdo revelacional. Cessou. Você não tem mais palavra de Deus continuamente sendo entregue. Nós temos somente a Escritura. Quando os reformadores disseram somente a Escritura, eles estavam dizendo somente a Escritura contra o continuismo católico romano e somente a Escritura contra o continuismo ensinado pelos anabatistas. Somente a Escritura é a palavra de Deus. Acho que tem mais um aí ou acabou? Bom, não vai dar tempo da gente. A Confissão de Fé de Westminster, que é o nosso documento, ela vai dizer em 3 lugares que cessaram. Confissão de Fé, no capítulo 1, parágrafo 1, ele vai dizer que cessaram a cessação da revelação especial dos antigos, não pelos, dos antigos modos revelacionais. Então, cessaram. No capítulo 1 ainda, parágrafo 6, ou seção 6, vai dizer que nada se acrescentará a essa palavra. Nada se acrescentará. E em terceiro, capítulo 1 ainda, que fala da Escritura Sagrada, parágrafo ou seção 10, diz que o Espírito Santo, ele fala somente através da palavra. O Espírito Santo hoje não fala através de sonhos, visões, revelações, êxtase. O Espírito Santo fala somente através da palavra. Então, se você quer ouvir a voz de Deus, leia a palavra. Se você quer dizer assim diz o Senhor, esteja com a Escritura aberta. Somente assim o Espírito Santo fala conosco, por meio da palavra. Bom, vou parar aqui. Nosso tempo já passou. 2 perguntas, 3?